pode estar destruindo a vida acadêmica do seu filho. Na nossa live de hoje eu falei de pontos que podem estar destruindo a vida do seu filho em relação aos estudos. Então, se você ainda não me segue, já começa a me seguir, já deixa seu like, compartilha, deixa aqui também seus comentários e bora estudar. Isso vai atrapalhar os estudos dos seus filhos, os resultados dos seus filhos. Vamos entender o que acontece. Quando a gente pensa na formação intelectual do nosso filho, quando a gente pensa na formação dos estudos realmente, né? A gente tem que entender alguns pontos que são importantes. O que realmente pode estar atrapalhando os resultados dos seus filhos nos dias de hoje? Eu recebo muitas mensagens todos os dias. Diariamente eu recebo muitas mensagens, tanto de pessoas que me seguem aqui no Instagram, quanto das minhas alunas, né? Que são pessoas que eu acompanho de perto. E o que eu percebo? E é aquilo que eu sempre falo, né? A mudança na nossa forma de enxergar, a mudança da nossa mentalidade é algo que precisa ser primordial, sabe? Precisa ser algo realmente primordial, o mais importante, aquilo que não pode ficar sem, essa mudança de mentalidade. Muitas vezes, quando a gente se depara com uma dificuldade, a nossa tendência, a nossa programação, de fato, é desistir, é parar. Só que enquanto a gente não enxergar que o sistema educacional ele está completamente falido e que o objetivo é corromper as crianças a ponto delas de que eles, né, a ponto deles terem o total controle da mente dos nossos filhos, da mente das pessoas, para que as pessoas venham passar a agir como uma desapercebida realmente. E por que eu tô falando isso? Tem alguns pontos que eu quero falar hoje que são fundamentais para que você realmente abra os seus olhos. Nós estamos num período de férias, né? Coisa maravilhosa. E o que mais você encontra na internet nos dias de hoje são professoras plenas, maravilhosas, curtindo as férias. Tudo certo com isso, nada de errado, tá, gente? Tem que curtir as férias mesmo. Mas o que a gente mais vê são memes de mães desesperadas, mães surtando, mães ficando loucas e as professoras assim, ai, tô livre, entendeu? Não é as férias, o problema não são as férias, o problema é o significado que você dá por você ter ficado livre das crianças. E aí foi na sexta, eu assisti, passou no meu feed um meme de uma professora assim, dentro do carro, super feliz, e a mãe do lado, com o olho até assim, ó. Sabe aqueles, toda descabelada, louca, porque a professora estava sem a criança e a mãe estava com a criança. E aí eu fiquei pensando, falei assim, meu Deus, como as pessoas tratam isso como uma naturalidade. Eu não tô falando do fato da professora estar de férias, gente, não é isso, não é sobre isso. É o significado que ela dá por ter que ficar com as crianças e se sentir livre, como se a criança fosse um peso realmente, e hoje o problema está nas costas da mãe. Deu para entender? Então aí eu fico me perguntando, o que essa professora tá fazendo na sala de aula se ela não faz aquilo que ela gosta? Porque, sinceramente, quando eu tava na sala de aula, né, quando eu dava aula, eu sentia muita saudade dos meus alunos. Eu sentia muita saudade dos meus alunos. Eu nunca enxerguei os meus alunos como um peso. E jamais eu vou enxergar os meus filhos como um peso. Como é que você vê o seu filho? Só que as pessoas hoje, elas passam a vida literalmente desapercebidas. As pessoas, elas seguem a vida sem literalmente pensar no que você tá falando, no que você tá fazendo. E aí você vai sendo movida pela massa. Tá todo mundo fazendo, assistindo a Barbie, eu vou lá assistir também. Tá todo mundo falando mal da Barbie, eu vou falar também. Tá todo mundo falando bem da Barbie, eu vou falar também. Tá todas as professoras fazendo meme que a criança é um peso, que a criança, que horror, tô livre, que maravilha. E aí as professoras aparecem lá chorando, que tá acabando as férias, contando os dias para aquela tortura, né, para aquele sofrimento. E as mães contando os dias para ficar livre dos filhos. É isso mesmo?
É isso mesmo? É essa a sua programação? Essa é a sua forma de enxergar o seu filho? Essa é a forma que você tem para enxergar a educação como um peso? Eu não tô falando que vai ser fácil. Eu não tô falando que é leve. É óbvio que o nosso papel como mãe vai nos exigir mesmo. Mas olha a mensagem que as pessoas estão colocando no mundo e todo mundo acha legal, acha divertido. Olha, Lari, fora os memes que os professores já estão desesperados porque está perto das férias acabarem e as mães já estão contando. Exatamente. Qual é o sentimento dessa criança ao perceber que ela é vista como um peso? Se você não gosta de estar na sala de aula, se você não gosta das crianças, não seja professora, porque professora, eu sempre falei, professora é a profissão assim, você não sabe, se você trabalha em qualquer outra empresa com adulto, você chega e você não é obrigada a lidar, você não é obrigada, né? O adulto finge ali, finge. Criança não. Cada dia ela chega de um jeito. Tem dia que tá ótimo, comportamento tá ótimo. Tem dia que tá, o trem tá uma loucura. Eu sempre falei com meu marido, eu falei assim, gente, eu chego na sala de aula, cada dia é uma surpresa. Cada dia é um tipo de comportamento. Cada dia é uma coisa que eu me deparo. Eu não sei, não dá pra prever. É uma coisa, é imprevisível. Mas você tem que fazer o que você ama. Agora, uma mãe tratar o filho dessa forma, ver o filho como um peso, e isso pode ser um dos fatores de estar destruindo a vida do seu filho, a vida acadêmica do seu filho. Porque ele passa a não acreditar nele, ele passa a se ver como um peso realmente. E por que eu tô falando isso? Tudo isso gira em torno de você precisa fazer com que o seu filho aprenda a pensar. Se você não se preocupar com a vida acadêmica do seu filho, ninguém vai fazer por você e nem por ele. Porque quanto mais ele for o bobinho, quanto mais ele for a pessoa que não pensa, mais fácil vai ser para ele ser a massa de manobra. Para ele seguir o que tá todo mundo fazendo. Para ele fazer o que tá todo mundo fazendo. Que é o que acontece. Elas nem pensam. Elas só publicam, elas só postam. Tá legal. Você que tá aqui hoje, você tá decidida a pensar. Olha aí, na escola da minha filha, os próprios professores falam pro aluno não ir no primeiro dia de aula, pois não terá importância. Que tipo de profissional é esse? Escola particular é isso. Gente, enquanto vocês não abrirem a mentalidade de vocês e se enxergarem e estarem realmente dispostas a fazer com que seus filhos sejam pessoas que pensem. Sabe o que tem em comum nas bibliotecas dos americanos, dos multimilionários, dos americanos multimilionários? Todos têm biblioteca dentro de casa. Todos têm uma biblioteca dentro de casa. Quer ver uma coisa? Começa a visitar várias pessoas. Entra na casa de várias pessoas do seu bairro, das suas amigas, dos seus vizinhos, dos seus conhecidos. E conta nos dedos quantas pessoas têm uma biblioteca em casa. Ah, não, Priscila, mas tem uma biblioteca. Não, tudo bem, não tem uma biblioteca, mas tem uma estante de livros. Tem livros expostos em casa. Tem algum livro? Porque se eu tenho aqui no nosso prédio, nós temos 18 apartamentos. 2 por andar. São 9 andares. Não sei se eu for na casa de cada vizinho se eu vou encontrar uma biblioteca. Ou se eu vou encontrar, pelo menos na casa das crianças, né? Nas famílias que tem criança, se eu vou encontrar algum livro exposto, a não ser o que a escola mandou, os materiais escolares da escola. Isso não é cultural aqui. Todos, presta atenção, o seu filho está sendo treinado para passar no concurso. O seu filho está sendo treinado para tirar uma boa nota na prova. O seu filho está sendo treinado para ser um bom profissional. Só. Os americanos, eles têm um lema na vida deles. Estude por toda a vida.
estude por toda a vida. Óbvio que não são todos, tá, gente? Eu tô falando das pessoas bem-sucedidas que deram certo na vida e por isso que deram certo. Não foi à toa, não é à toa. A pessoa não é à toa. Aí eu te pergunto, qual é a mentalidade que você tá plantando na vida do seu filho? Estude para passar de ano, estude para fazer prova, estude para fazer um concurso, estude para fazer um Enem, estude para ser um bom profissional ou estude por toda a sua vida? É uma escolha. Você está preparando o seu filho. Você está preparando o seu filho. Já ouviu falar no poder das senhoras? Quem já ouviu? Conta aqui pra mim. O poder das senhoras. Existe um estudo que nos mostra que 18 minutos diários é o que você precisa para se tornar acima da média. O que são 18 minutos por dia na sua vida? Às vezes o seu filho vai para a escola e você fala assim, eu não tenho tempo. Você tem 18 minutos por dia para sentar com o seu filho e ensinar aquilo que realmente é importante? Você tem 18 minutos por dia para fazer alguma coisa pelo seu filho? Falta constância, falta ter visão clara daquilo que você quer. Falta você se libertar dessa mente escolarizada e achar que você tem que entupir o seu filho de conteúdo. Vê tudo, mas não vê nada. Seu filho vê tudo, mas não vê nada. Por quê? Porque quanto mais o seu filho vê conteúdos de forma aleatória, mais sensação de, poxa, missão cumprida. Meu filho tá estudando, ele tá vendo um monte de coisas, mas fixando, aprendendo, não tá. Abre os seus olhos, qual é o seu objetivo? É uma quantidade enorme ou é fazer de fato o seu filho aprender? Porque para o seu filho aprender, vai gastar tempo. Você vai precisar de constância. Se o seu filho não sabe ler, você vai precisar fazer um estudo direcionado para ele. Ah, meu filho não tá avançando na leitura. Ah, meu filho, ele não tá... Tá. Você consegue dedicar todos os dias, por um ano, 18 minutos por um ano, ele vai ter 100 horas de estudo. 100 horas de estudo. Quanto tempo o seu filho passa à frente da televisão? 3 horas assistindo um filme? 2 horas assistindo um filme? Não dá tempo para estudar mesmo. Se você não colocar isso na mentalidade do seu filho, se você não moldar a mentalidade do seu filho para aquilo que realmente é importante, eles vão crescer sendo massa de manobra. Eles vão achar que eles estão sendo literalmente preparados para ficar livre da escola. Logo, logo acaba essa tortura. Não é assim? Não é assim? O que você precisa? Fazer todos os dias o poder da constância. Assumir a educação do seu filho. Não acreditar que a escola vai fazer o que você precisa fazer. Parar de colocar a culpa na escola, no governo e ficar se justificando e em busca de culpados enquanto você está de braços cruzados sem fazer absolutamente nada. A educação intelectual do seu filho precisa ser uma prioridade. A formação do seu filho precisa ser uma prioridade. Qual é a dificuldade que ele tem hoje? Ter claro o seu objetivo e agir é o segredo. Uma aluna me mandou mensagem: Pri, meu filho de 5 anos está lendo e eu tô com um grande problema. Ele memorizou todos os poemas e aí ele não treina a leitura. Ele tá recitando. E aí, presta atenção, memorizar os poemas é a coisa mais maravilhosa que tem. Trabalhar a memória dos nossos filhos é um ponto fundamental. Fundamental.
Fundamental. Para um objetivo. Fazer com que o nosso filho tenha habilidade para reter, para fixar os conteúdos. Isso é ótimo. Só que se eu estou estudando vocabulário e eu estou pedindo para o meu filho fazer a leitura e ele está recitando, ou seja, ele não está focado em todos os vocabulários que estão presentes ali. E qual é o problema disso? Isso atrapalha para que ele consiga chegar à fluência, ou seja, para que ele ganhe velocidade e para que ele consiga ter mais familiaridade com aquele vocabulário. Eu passei por isso. Porque os meus filhos, desde bem bebê, que eu sempre fiquei recitando poemas. Antes mesmo deles conseguirem ler. Eles já recitavam os poemas, porque eles aprendiam, eles memorizavam de tanto que eles repetiam. Quando eu comecei a estudar com a minha filha no caderno de poesia com gramática, os poemas, eu passei por esse exato problema. Esse mesmo problema. Eu não conseguia trabalhar o vocabulário com ela, porque ela fingia que estava lendo, mas na verdade ela estava recitando. Ou seja, o foco dela não estava ali no vocabulário. Ela buscava da memória todas as partes do poema. Olha a importância de você ter claro qual é o seu objetivo e saber o que fazer para ajudar a criança nessa questão. Então o que eu fiz? Todo caderno de poesia, além de você ter acesso ao caderno com as atividades, tem recursos. Por que eu desenvolvi esses recursos? Porque através desses recursos, isso era uma ferramenta para que ela se forçasse a ler. Já que ela já tinha memorizado todo o poema, ela precisava montar o poema a partir das frases. Para ela localizar as frases, o que ela ia precisar fazer? Ler. Uma atividade com uma adaptação me ajudou a alcançar o meu objetivo, fazer com que ela leia. Uma atividade vai ajudar a criança a memorizar o poema, porque essa atividade ajuda a criança a memorizar o poema. Essa atividade vai ajudar a criança a trabalhar o vocabulário. Essa atividade vai suprir todas essas necessidades. Não estou falando de tempo. Não preciso ficar 40 minutos fazendo isso. Mas eu preciso fazer todos os dias. É a constância. Quantas vezes você para no meio do caminho? Ah, porque é difícil. Ah, porque eu não estou conseguindo. Já tentou começar a estudar uma língua nova? Por exemplo, as crianças estão ali agora fazendo inglês. A Aninha terminou caligrafia, está fazendo inglês. O Luiz está fazendo inglês, depois vai fazer caligrafia. Todos os dias eles fazem. Eles fazem caligrafia no domingo. Eles fazem no sábado. Se a gente está em casa, eles estão fazendo. Eu não sigo currículo escolar. Eles não têm que estudar de segunda a sexta. Não tem que ser assim. Ler um livro, fazer alguma coisa, isso precisa fazer parte da vida da criança. Tô de férias, ok. Vai viajar? Tudo bem, leva um livro pra ler, leva alguma coisa. Óbvio que eu não vou levar estojo, não vou levar caderno, óbvio que não. Né? Não vou fazer eles ficarem lá 5 horas estudando, óbvio que não. Mas o que eu tô querendo te mostrar é que enquanto a gente não mudar essa mentalidade escolarizada, nós vamos destruir a vida dos nossos filhos. Enquanto a gente não ensinar os nossos filhos a pensar e você passar a pensar, você vai ser movida à massa. Qual que é a vibe da rede social agora? Aí você entra, você não pensa, você não questiona. Você tá lendo um livro, você já se questionou sobre o que você tá lendo? Porque ali é a visão do autor. Ali é o parecer do autor. E nem sempre vai estar de acordo com aquilo que você acredita. A gente não pode ser cega. Tá no livro, é lei. Não, a gente tem que ensinar os nossos filhos, inclusive, a filtrar o que é bom, o que é ruim, o que cabe, o que não cabe, o que tá legal, o que não tá. Nem tudo vai estar bom. Não é porque tá no livro que é lei. Tirando a Bíblia, porque obviamente a Bíblia, né? Mas nos outros, não. A gente tem que se questionar. Aí o que eu faço? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Aqui, ó. Aí eu tô lendo um livro, né? Eu marco meu livro todo. E às vezes quando eu me deparo com alguma coisa que eu não concordo, ou que me, né, fica assim, aí eu coloco uma interrogação, eu fico, será? Eu escrevo. Por quê? Porque nós precisamos aprender a pensar. A gente precisa parar de ser movido ao pensamento da massa.
O quanto você está disposta a ajudar o seu filho nas dificuldades que ele tem? O quanto você está disposta a realmente treinar o seu filho e preparar o seu filho para a vida? É sobre isso que eu estou falando. Se o seu filho ele não tiver uma boa formação intelectual, e o que significa isso? Aprender a pensar, aprender a buscar conhecimento, ter disposição para estudar o quanto for preciso, ter claro que ele pode aprender o que ele quiser, ele pode ser o que ele quiser, que o conhecimento está disponível, é só ele acessar esse conhecimento e ele não precisa depender de ninguém para acessar, mas primeiro ele precisa ser ensinado. Ele precisa aprender a se comportar. Ele precisa aprender a ter foco. Ele precisa aprender a se dedicar. Ele precisa aprender a estudar. A gente não estuda só ouvindo e falando. A gente estuda escrevendo. Será que você tem desenvolvido habilidade motora para o seu filho escrever? Ah, Priscila, mas ele reclama. Tudo bem, começa com pouco e vai aumentando de forma gradativa, mas começa. Começa. Ele não vai aprender do nada. Ele precisa saber que está disponível. Não é sobre a quantidade. É sobre a forma como ele vai estudar. A criança ela não aprende a estudar sozinha. Eu vejo mães todos os dias, Priscila, como ensinar a minha filha de tantos anos a estudar? Como fazer a minha filha se interessar pelos estudos? Como? Treinando, pegando a sua filha e colocando ela para estudar. Ah, mas ela não quer. Tá, mas na vida a gente não faz aquilo que a gente quer. A gente faz aquilo que precisa ser feito. Quem é a mãe? Você. Quem manda? Você. Ah, mas e a empatia? E o respeito? Gente, é isso que a gente vê nas redes sociais hoje. A empatia, o respeito. E o respeito com a sua autoridade de mãe? É querer colocar os pais na mesma posição que os filhos. Os filhos fazem só o que eles querem e os pais que têm que respeitar a vontade dos filhos. Olha que loucura. Só que ninguém pensa. Volto a dizer, a inteligência é algo que é estimulada. Se você ensina o seu filho a ser um pau-mandado, a não pensar, a não questionar, a calar a boca e ficar calado, a não falar, ele vai ser o bonequinho, a marionetezinha que vai ser movida ao que todo mundo tá fazendo. Os amiguinhos estão fazendo isso? Ah, eu vou fazer também. Ah, ninguém estuda? Ah, também não vou estudar. Porque ninguém estuda. Ah, todo mundo só estuda quando tá indo pra escola. Estuda só o que a professora manda e olhe lá. Porque aquilo não é estudar. É isso que você quer pro seu filho? É esse futuro que você tá reservando pro seu filho? Então você tem que abrir os seus olhos. Você precisa ensinar o seu filho a estudar. Você sabe estudar? Se você não sabe, você tem que aprender. É isso que eu ensino para as minhas alunas. Ninguém aprende gramática de uma hora para outra. Mas se você estudar todos os dias e aplicar. Quando eu falo estudar, o que é estudar? É ler, ouvir, entender, praticar, fazer, aplicar. E depois fixar. Se você faz isso todos os dias, acredite, você está à frente de 99% da população. Mas sabe por que você não faz? Porque você aprendeu a focar no resultado. Quando você estava na escola, quando você era criancinha, a sua preocupação era a nota final. A sua preocupação era a nota final, era o resultado. Você foi moldada, você foi modelada, você foi desenvolvida, treinada em toda a sua infância até a sua vida adulta a focar no resultado final. Sem entender que para que você chegue no resultado final tem um processo. Ninguém valoriza o processo. Ninguém quer passar pelo processo. Todo mundo quer ter filhos obedientes, mas ninguém quer treinar os filhos.
Todo mundo quer ter um filho exemplar, lindos, maravilhosos, mas ninguém quer ensinar os filhos, gastar tempo falando mesmo, ensinando. Filho, olha aqui, vem cá, é isso aqui, ó. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Ensina o seu filho a estudar. Treina a atenção do seu filho. Sabe por que a gente tá vendo essa geração doente? Geração doente. Todas as crianças têm déficit de atenção. Todas as crianças têm TDAH. Todas as crianças têm dislexia. Todas. É todas. Que é isso? Que é isso? Todo mundo. Os adultos, as crianças. Vocês não percebem? As crianças, as pessoas, os adultos têm passado horas e mais horas e mais horas à frente de uma televisão, só recebendo de forma passiva, sem ter que pensar, sem ter que questionar, sem ter que fazer absolutamente nada, sem ter que se mover. As crianças estão de férias agora. Você acha que a televisão, na casa de 90% da população brasileira, não é ligada agora às 6 da manhã, a televisão já tá ligada e vai desligar quando for meia-noite? Os meninos assim, ó. Para ela ter atenção, precisa de um hiperestímulo. Aí você quer que o seu filho, que está sendo treinado todos os dias por esse hiperestímulo, que ele se sente para pegar um livro para ler. Ele não vai fazer isso. Olha que coisa mais parada. Cadê as imagens? Cadê aquela iluminação frenética? Ah, vamos dar um remedinho pra criança, né? Porque é melhor dar um remedinho pra você controlar do que você ter que ensinar. Do que você ter que educar. Aí a criança chega louca na escola, a professora também não vai fazer, e aí ela vai encaminhar, vamos encaminhar essa criança para uma neuro, vamos encaminhar essa criança para algum médico, porque se ela tiver dopada é mais fácil pra gente controlar. Ela não vai aprender também, mas tá tudo certo. Pelo menos ela vai dar paz. A busca por paliativos não para. É isso que você quer pro seu filho? É realmente isso? É ver o seu filho como um peso? É ver o seu filho como um problema? Porque é isso que a população tá pregando. Parece a mãe louca, descabelada, surtando, contando os dias pra criança voltar pra escola. Quanto mais tempo a mãe ficar livre do filho, melhor. É isso mesmo. E as professoras surtando, porque daqui a pouco elas vão ter que voltar. Olha que loucura. Eu quero saber quem é que vai educar essa criança. Quem vai educar? Porque a educação não nasce na árvore. Alguém tem que educar. Aí, às vezes, as pessoas veem os nossos filhos e falam assim, nossa, que meninos educados. Meu Deus, eu fico impressionada como seus filhos estudam. Nossa, ô querida, eles foram treinados para isso. Tá sendo ensinado todos os dias, anos após anos. Você acha que eles queriam? No início, óbvio que não, criança quer brincar. Eles estão lá estudando, desde as 7, sozinhos. Uma menina de 7 anos e um menino de 9 anos. Quando eu terminar aqui, eu vou pra lá, dar o conteúdo que eles não vão fazer sozinhos. Formação. Treine o seu filho para que ele seja aquilo que você quer. O que eu quero que os meus filhos sejam? O que eu preciso ensinar para os meus filhos? Geografia, história. Não, eu preciso ensinar o meu filho a ler. Eu preciso ensinar o meu filho a entender aquilo que ele está lendo. Eu preciso ensinar o meu filho a escrever. Para que ele não seja uma pessoa que dependa da interpretação de outros. Eu preciso ensinar para o meu filho que ele é a imagem e semelhança de Deus, que ele pode ser, ter e fazer o que ele quiser na vida. E que ele não depende de ninguém para buscar conhecimento, porque os livros estão disponíveis. Senta a bunda na cadeira e vai estudar. E eu preciso ensinar para o meu filho o que é estudar. Estudar não é ficar lendo.
Estudar é ler, entender, praticar e aplicar. Isso é estudar. Seu filho sabe estudar? Você sabe o que é estudar? Aí fica um monte de mãe desesperada. Ai, mas e aí quando meu filho for estudar química, física, biologia? Seu filho sabe pelo menos ler? Porque se o seu filho souber ler, ele pega qualquer livro na face dessa terra, ele senta a bundinha e estuda e aprende o que ele quiser na vida. Porque o conhecimento está disponível. Mas não, todo mundo começa de trás para frente. Quer que a criança tenha o conhecimento. Mas não ensina o princípio, que é aprender a estudar. Aprender a ler. Mas tem que cumprir currículo. Então não importa se o menino de 10 anos não sabe ler. Não importa. Ele tá em qual ano? No 4º ano? Então, querido, ele tá no 4º ano. Ele já tem que ver todas as classes gramaticais. Ele tem que ver tudo. Ah, mas ele não tá sabendo o som que a letra representa aqui. Ele não consegue ler palavras simples. Ele não consegue ler quero e queijo, por exemplo. Não importa. O problema é dele. Ele já tá lá na frente, ele já tem que ler isso aqui, o Diário do Banana, que ele tá na época de ler. Por quê? Porque tá todo mundo lendo. O que tem? O importante é ler. Olha que loucura. Olha que loucura. Porque as pessoas, elas não pensam. Elas deixam a vida passar sem pensar. Ah, porque Diário de Banana é um livro de adolescente. Todo mundo tá lendo. Então meu filho vai ler. Ah, pelo menos ele tá lendo, né? Porque eu quero que meu filho leia. Então eu vou deixar ele escolher. Entra com uma criança no supermercado e deixa ela escolher o que ela quer comer. Filho, você vai montar o seu cardápio. Escolhe o que você vai comer. O que você acha que essa criança vai escolher? O que dá prazer. Chocolate, besteira, não sei mais o que. Não sei mais... É isso. Se ela não tivesse treinada de forma diferente, obviamente. Por que você deixa o seu filho se alimentar de lixo? Porque quando a criança tá lendo, ela tá se alimentando de lixo. Diário de Banana. Lixo. Gibizinho, onde lá o Cebolinha falando helado e todo mundo achando engraçado. Aí vem um monte de criança com dislexia que não consegue escrever, que não sabe. Mas por quê? Porque tá se alimentando de lixo. Você tá dando lixo pro seu filho comer todos os dias. E você fala, pelo menos ele tá comendo. Acorda! Acorda! É isso que você tá preparando o seu filho? É pra isso mesmo? Porque enquanto você não acabar com esse pelo menos, a sua vida ela não anda. E o seu filho vai ficar enterrado sem saber estudar, sem entender a importância do estudo para a vida de um ser humano. É isso. Isso vai atrapalhar a vida acadêmica do seu filho. Isso vai destruir a vida acadêmica do seu filho. Esquece a escola. Esquece aquela quantidade de conteúdo. Ah, Priscila, meu filho vai pra escola. Óbvio que vai, tá tudo certo. Mas o que você vai fazer para ensinar? Porque lá eles não vão ensinar. Sabe por que não vão ensinar? Porque as professoras que estão lá, elas foram formadas. E engraçado, elas passaram pela mesma faculdade que eu, pedagogia. E lá você não aprende absolutamente nada. E as pedagogas que estão responsáveis pela escola também passaram pela mesma faculdade. E acredite, sabe por que elas estudaram? A grande maioria, óbvio que existem as exceções, para passar de ano. Sabe por que elas estão estudando? Para fazer um concurso público e ter estabilidade. Sabe por quê? Porque se ela faz um concurso público, ela pode fazer o que ela quiser lá dentro. Ela não precisa nem se preocupar em ensinar, nem estudar e nem se especializar, porque ninguém nunca vai poder mandar ela embora. É isso que as pessoas querem, estabilidade, quer curtir, quer... Não importa se a criança não tá aprendendo, o problema é dela. Eu tô cumprindo a minha obrigação mandou eu fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não me mandaram estudar. Não me mandaram me especializar. Você acha que tem alguma professora estudando gramática? As alunas PDL estão. As professoras que estão dentro do programa estão. Se a criança não aprender gramática, ela não avança na leitura, ela não avança, ela não compreende aquilo que ela está lendo. Então, você vai entregar a educação do seu filho, é isso mesmo ou você vai fazer alguma coisa? Você vai fazer alguma coisa ou você vai continuar de braços cruzados? Responsabilizando os outros pela sua inabilidade, pela sua falta de agir. Porque você tá querendo ficar na zona de conforto. Porque é muito mais gostoso mandar a criança pra escola e falar, a culpa é da professora, a obrigação é dela, eu tô pagando. Eu tô pagando.
Só que é o futuro do seu filho que tá em jogo. E eu não negocio o futuro do meu filho. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Você vai ter que dedicar todos os dias um pouquinho? Vai ter que dedicar todos os dias um pouquinho. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Não dá para a professora fazer o que você tem que fazer. É óbvio que existem professoras que são boas? Existem. Existem professores que estão buscando conhecimento? Existem. Tem professoras que estão fazendo parte do programa. E eu bato palma para elas. Porque elas investiram no programa pensando em aprender para oferecer o melhor para os alunos. Ninguém vai devolver o dinheiro para ela. Não, ela tá investindo no conhecimento dela. Ela entendeu a importância de ter um conhecimento. Se você não entender isso, você vai ser o robozinho de mente escolarizada que quer que o seu filho veja todos os conteúdos e daí se ele não aprender. Ele tem que ver. Ele tem que ver tudo. Ver tudo e não ver nada. Acorda. Quanto mais o seu filho ficar ocupado com nada, melhor. Menos ele vai pensar. Menos ele vai ser estimulado. O cérebro, ele é um músculo que precisa ser estimulado. Você está estimulando para ele ficar na televisão. Só ouvindo bobeira. Só bobeira. As brincadeiras bobinhas de desenho o dia inteiro. Ou você está oferecendo para ele um bom alimento? Começa a pensar sobre isso. Porque isso vai destruir a vida acadêmica do seu filho. Você está formando o seu filho. Então prepare o seu filho para a vida. Tá bom? Então era essa mensagem que eu queria deixar para vocês. E bora começar a colocar em prática. E depois eu vou fazer, eu vou esperar. Não, começa a fazer agora. Começa a mudar hábitos aí na sua casa. Desliga a televisão. Começa a colocar o seu filho para estudar todos os dias. Priscila, mas ele não quer. Tá, senta do lado dele. Ele não vai querer mesmo não, mas você vai obrigá-lo. Imagina uma criança doente. Ele não quer tomar remédio. Não importa. Lá no hospital eles amarram o menino, faz qualquer coisa, mas enfia o remédio na goela do menino. Por quê? Porque aquilo vai salvar a vida dele. O que você vai fazer hoje vai salvar a vida do seu filho. Mas ele não quer. Não importa. Força, obriga. Ele vai fazer. Porque isso vai salvar a vida dele. Ou você vai ver o seu filho se destruir e não vai fazer nada porque ele não quer. Ele não consegue pensar a longo prazo e entender o quanto as escolhas dele vão prejudicá-lo. Até mesmo porque, gente, a massa pensa assim. O que todo mundo quer? Chegar sexta-feira, comprar um monte de besteira pra comer, um monte de coisa podre pra beber, ficar no sofá assistindo série, e dormir no sofá e acordar no sofá. É isso mesmo que você tá formando seu filho? É isso. Porque é pra isso que ele tá sendo preparado, pra ser um operário. Eu vou ver se eu acho amanhã um livro e vou trazer falando sobre o modelo prussiano escolar, para vocês entenderem qual é a programação. E aí vocês escolhem, né? Porque a criança ela não vai escolher. Aliás, a criança até vai escolher, ela vai escolher o caminho mais fácil, né? O caminho mais gostosinho, né? E aí você que é mãe decide o que você vai oferecer pro seu filho. Qual é a formação que você quer, tá? A quantidade ou realmente o aprendizado? Ver tudo e não saber nada, ou realmente ver o que precisa de ver e aprender aquilo que precisa de aprender? Ter a estrutura, ter a base. A gente não vai começar o prédio pelo telhado, a casa pelo telhado. Não dá pra começar pelas paredes. Não dá. Tem que ter o alicerce. Você tem oferecido um bom alicerce pro seu filho? Pensa nisso, tá? Porque se não tem alicerce, ele não vai conseguir crescer. E aí ele vai precisar de alguém pra conduzi-lo. E ele vai achar alguém pra mandar nele. Ele vai achar alguém pra conduzi-lo. Porque ele não consegue pensar por conta própria. Ele só faz o que é mandado. Porque ele foi treinado pra fazer o que é mandado. A professora mandou escrever 2 letras. Ele escreve 2 letras. A professora mandou ele escrever uma palavra. Ele escreve uma palavra. Ele foi treinado. Na época que o cérebro estava mais apto ao desenvolvimento, ele estava sendo treinado a isso. A fazer o que é mandado. E nenhum a mais e nenhum a menos. É pra isso que você tá treinando seu filho? Pensa nisso.
Pensa nisso. Vamos juntas? Vamos juntas? Queridas alunas PDL, vamos juntas. Quem não é aluna, abre o seu olho, decida de verdade, dedicar a sua vida a ensinar o seu filho. Ele precisa aprender a estudar. Ele precisa aprender a ler. Ah, mas meu filho sabe ler, olha, ele vai no supermercado e lê ele todinho. Não sabe ler. Sabe ler, não. Ensinar o seu filho a ler só folhetinho de supermercado? É isso mesmo? Ensina seu filho a ter sede por buscar conhecimento. Não trate o estudo como um peso, embora seja pesado em algumas vezes. Quer que o seu filho estude? Quer que o seu filho ganhe autonomia? Ensina, treina. Porque vai chegar um tempo que você vai conseguir ficar aqui, ó, 1 hora, que eu tô aqui, ó, quase. 1 hora. E eles estão lá estudando. E a gente vai estudar até umas 11 e pouquinho. Dói a mão? Dói. Às vezes eles não querem? Às vezes eles não querem. Mas eles estão sendo treinados pra entender que na vida a gente não faz o que a gente quer. Eu passei mal a noite inteira essa noite. Passei a noite acordada. Passei mal a noite toda. Eu poderia ter falado, não vou fazer. Não vou fazer live. Mas eu vou fazer. E eu decidi, eu falei assim, eu não vou reclamar uma vez. E não vou ficar o tempo todo falando, eu tô passando mal, ai meu Deus, eu tô passando mal, eu tô passando mal, eu tô passando mal. Não. Porque eu faço aquilo que precisa ser feito. E eu não tô fazendo isso pra vocês ficar, que dozinha, ai meu Deus, tadinha dela, ela tá passando mal. Não. Porque na vida é assim. Adultos fazem o que precisa ser feito. Você vai precisar fazer isso hoje? Não tá na sua rotina? Não importa. Faça. Faça com alegria. Faça com amor. Faça com entusiasmo. Para de ficar alimentando dor, doença, reclamação, murmuração. Ai, eu tô passando mal. Por quê? Porque isso é necessidade de aprovação. Isso é necessidade de chamar a atenção das pessoas. Porque você quer que as pessoas se preocupem com você. Porque você quer que as pessoas falem pra você. Você quer que as pessoas olhem pra você. Tenha uma identidade bem ativada. Eu não preciso que ninguém fale pra mim. Eu sei quem eu sou e eu sei o meu propósito. Qual é o seu propósito? Você está cumprindo o seu propósito? Qual é a causa? O meu propósito aqui é abrir os olhos das mães e fazer elas enxergarem a importância da formação intelectual dos filhos. A formação acadêmica do seu filho importa, pelo amor de Deus. A formação acadêmica não é cumprir currículo. A formação acadêmica do seu filho não é ver 700 mil conteúdos e não aprender nada. O que você aprendeu? O que você sabe? Talvez hoje você não consegue pegar um livro, ler e entender o que está escrito no livro. Qual é a sua causa? E essa é a minha causa. Alcançar milhares e milhares de vidas, de famílias, abrir os olhos das mães para que essas crianças tenham a oportunidade de ter uma boa formação, para que elas não sejam entupidas por conteúdos desnecessários, enquanto o fundamental tá ficando para lá, porque não te sobra tempo. Então pensa hoje qual é a sua causa, porque adultos fazem o que precisa ser feito, crianças fazem o que quer. Certo? Bora colocar em prática? Então vamos. Vou colocar esse vídeo aqui. Vou deixar o vídeo lá no canal do YouTube, tá? Quem não me segue lá no YouTube, Priscila Azevedo, me segue. Quem não me segue no Instagram, Priscila Azevedo Oficial, me segue, deixa a mensagem, compartilha. Beijo, até amanhã.